indo para a eleição nacional, vamos lá. Muita gente ficou chocada com o resultado. E a gente tem que olhar, porque assim, como começou com o Bolsonaro dando uma lavada no Lula, e ficou até mais ou menos 60% das urnas o Bolsonaro liderava. E tal. Aí começou a chegar as urnas do Nordeste e o Lula virou e abriu 6 milhões. Mas, enquanto o Bolsonaro liderava, e quem ligava na Globo News e tal, era um clima, assim, de terror. Pavoroso. O Twitter era um terror. Felipe Neto, basicamente, botando o dedo no próprio cu. Foi uma coisa muito louca. Só que como a gente viu esse processo, e esse processo foi deixando a galera doida, o resultado final, o Lula tava com os 48% que quase todas as pesquisas davam, né? A novidade é assim, é que o Bolsonaro teve quase 10% a mais do que as pesquisas mostravam, né? E aí o Bolsonaro argumenta, eu sempre falei que a pesquisa era mentira, isso aí nunca, isso é falso! Beleza, mas dava pra, e o Bolsonaro também argumenta que, olha, a gente enchia as ruas, havia um clima de, pô, nós vamos ganhar, havia um clima de nós estamos melhor do que os caras estão falando, e isso, comparando rua, o Lula também encheu grandes eventos, assim, eu diria que foi quase igual, tá? A gente não pode esquecer, assim, eu vi eventos gigantes em Florianópolis, em Curitiba, do PT. Então não foi assim, o Bolsonaro só tinha rua e tal. Mas não dá pra acreditar, esse é o ponto, que foi só erro as pesquisas. E eu não tô botando chapéu de alumínio aqui, não. Tem dolo em pesquisa, e tem dolo em pesquisa em qualquer eleição de prefeitura, em qualquer cidade no Brasil. Não é normal errar tanto. Não é normal errar tanto. Assim, foi um erro muito distante da realidade. E a coisa que mais assustou, tem um gráfico rolando que mostra quem errou menos para quem errou mais. Eu tenho aqui, posso te mandar, Couto? Os grandes institutos estão lá na barra do erraram mais. E especialmente os grandes institutos que vendem para veículos de imprensa grandes. Especialmente o IPEC e a Datafolha. O IPEC e a Datafolha não podem errar tanto. Eles não podem errar tanto. Assim, eles enviesaram o debate público e assim é muito impressionante como os institutos de pesquisa erram de acordo com a vontade e visão de mundo da mídia. Da mídia. Não é errou, a diferença grande. 14% de diferença. Tipo, margem de erro de 2 pontos para mais para menos. 14% de margem de erro. Agora você veja, a gente criticou tanto o Paraná Pesquisa, dizendo que tinha um viés pró-Bolsonaro. Na realidade, o Paraná Pesquisa foi modesto, porque o Bolsonaro teve mais votos do que está no Paraná Pesquisa. Sim. Não, o Bolsonaro teve, assim, assintosamente mais votos do que todos eles. Mas eu vou te fazer uma objeção. Eu não sei até que ponto isso é uma distorção intencional dos institutos de pesquisa, ou se a metodologia que eles utilizam para aferir o voto é uma metodologia precária ainda. Porque tem algumas coisas que você mesmo falava no News. O eleitor do Bolsonaro é um eleitor muito engajado. Então, se há uma abstenção, essa abstenção proporcionalmente deve ser maior no eleitor do Lula. As pessoas mais pobres, não quer, não sente, não vou votar. O eleitor do Bolsonaro mesmo, o cara que gosta do Bolsonaro, ele vai votar. Ele vai votar de forma gritante, ele bota lá a bandeira do Brasil, ele vai com a camisa da seleção, ele quer votar. Então, não pega essa abstenção. Tem uma segunda coisa, quando eles fazem isso por telefone ou até na rua, eu não sei, eu acho que muita gente que não atende telefone, que só usa celular, que não está circulando, vota no Bolsonaro. E aí tem essa diferença. Então não sei se é intencional. Porque para ser intencional, a gente também tem que imaginar um cenário contrafactual complicado. Todos os institutos estão propositadamente pegando os dados, trocando os dados, ou seja, eles viram como é a realidade, e daí eles trocaram, eles começaram a forçar os dados, todos os institutos, e houve uma espécie de conspiração generalizada dos institutos, e aí sistematicamente eles dão dados falsos. Isso é estranho, e isso é uma coisa que vazaria com muita facilidade. Sim. Qualquer empregado no instituto, esses institutos são grandes, qualquer pessoa, qualquer empregado que não é Lula, poderia chegar e falar, não, aconteceu isso aqui, os caras estavam forçando aqui o dado, não sei o quê. Mas eu acho que tem nuances da calibragem da pesquisa que eu acho que a cúpula ainda consegue
Talvez eles permitam um desleixo metodológico Exatamente. justamente para aparecer um resultado. Exatamente. Ou seja, o cara entende que tem um desvio metodológico, ele mantém aquilo ali, não, vai manter desse jeito. Porque ele já sabe que... Seria como só fazer uma pesquisa eleitoral na porta da Fefeleche. Isso. Não é isso, mas sabe? Isso. É tipo, Uma coisinha sutil. Não, Isso pode quantos ser. por cento Isso é representa o voto na categoria tal? Aí, sabe, eu acho que assim, facilmente você comete um crime defensável. eu não sei o que Um tem que ser negócio feito. também dá pra fazer é que eles coletam muito mais do que usam na pesquisa, porque eles precisam fazer a demografia. Então eles também podem colocar pendendo para um lado. Sim. Sim. Que aí seria demografia. impossível você descobrir, porque os dados seriam reais, mas a coleta não. Olha, eu tive relatos aqui, que eu não vou entrar em detalhes, de episódios acontecidos na época do Collor, candidato a presidente, de negociações assim francas com institutos de pesquisas renomados. Entendeu? E eu realmente assim, não é algo que eu confio, porque eu acho que realmente a eleição também ela vem no crescente, a gente viu um desengajamento enorme, a gente rodou o estado inteiro, então a gente não via a campanha na rua. E aí no finalzinho vai tomando corpo, as pessoas não sabem sim, quantas... Eu fui testemunha disso. Eu e Renato, a gente estava indo votar com o Arthur, fazendo a manifestação silenciosa que podia fazer, então com a minha praguinha e a praguinha do Renato, o meu boné, e de repente vem um casal perto do negócio perguntando: você conhece esses dois candidatos que estavam nos números? A gente não tem candidato, a gente vai votar neles. Eles nem perguntaram, tipo, o que é, o que defende, é de direita, de esquerda. Eu e minha mulher, a gente não tem quem votar, vou votar neles. A gente não pediu voto, nada. A pessoa espontaneamente estava indo na hora de votar e é aquela pessoa que pega o papel na rua e tal. Então, assim, tem um interesse que realmente na hora final ali, ela, talvez nas últimas 48 horas, cresce. Mas por que tantas pesquisas? Já que isso já está caracterizado, por que essas pesquisas meses, sei lá, mais de ano antes e vem fazendo, aí você tem banco bancando pesquisa, corretora bancando pesquisa? Cara, por que isso? Isso é verdade. Isso é um instrumento de agrado a uma força política, é óbvio. Uma pessoa lembrou também aqui a eleição do Arthur. A eleição do Arthur para prefeito. Sim. Em que as pesquisas erraram até mais do que a do Não, mas Bolsonaro. o Boulos teve pesquisa que deu mais do que ele teve, sendo que ele teve uma arrancada no final. Tipo, ele foi tendo arrancada, aí o Datafolha previu, no meio da arrancada dele, que ele ia ter mais do que ele teve. A Em geral, questão- eles não captam a arrancada. Em geral, a arrancada ultrapassa o que eles captam. No do Boulos, ele teve 22, puta, deu 20. Você tem um ponto de dizer o seguinte, é que é estranho que os erros sejam sistematicamente Só pro contra a lado. direita. Tipo, basta Porque, ver se o- você erra, era pra errar pra todo mundo. Era pra ter uma pesquisa que Bolsonaro ia ter 45%, mas nunca aparece. Era uma pesquisa pro Arthur ter 12%. Não, aparece que ele tem 2%. E a de 12 sempre é pra galera do Boulos. Volta o gráfico aí. estranho mesmo. Tipo, E todas outra as coisa, pesquisas, elas erraram o Lula e Bolsonaro. Todas erraram o Lula e Bolsonaro. Só que não teve nenhuma que o Bolsonaro teve mais votos que ele teve. Em todas, o Lula teve menos votos. Tipo, o Lula teve 48. Em todas, ele tá com mais do que 48, tirando do poder data. Em todas, ele tá com mais do que ele teve. E todas, o Bolsonaro tava com menos do que ele teve. Tipo, não é possível. Não, e a gente Todos precisa os erros é pra um lembrar, lado. Guto, teve instituto de pesquisa, que é um desses aí, que tirou deliberadamente o Arthur da pesquisa para o governo de São Paulo a pedido do cliente. Se um instituto é sério e ele é usado pela grande mídia para indicar tendências de eleição, ele não pode se prestar esse papel. Sim. Você quer que eu faça a pesquisa? Eu vou dizer como faz. Esse episódio do Arthur é a prova cabal de que o contratante influencia no resultado da pesquisa. Sim. E outra coisa, assim, a gente conhece o Bolsonaro e sabe que ele vê uma malandragem feita do outro lado, ele faz a malandragem pra si. Foram contratados uns 3 institutos diferentes de pesquisa, era Brasmarket, Modal Mais e mais um outro, que claramente botavam o Bolsonaro vencendo, ou vencendo em primeiro turno, ou vencendo com larga vantagem sobre Lula. Paraná nunca botou ele ganhando. Ele virou no final só. Não, Paraná Pesquisa não botou o Não, mas a Bolsonaro gente viu ganhando. o Paraná. Não, o Paraná botou até menos voto do que ele teve, de fato. Botou Não, ganhando 40%. ele nunca liderou no Paraná. O Brasmarket e o Modal, claro, gente, é um truque clássico. Você manda um cara pagar a pesquisa, o cara entrega o que você pediu. E eles entregaram essas pesquisas e rodou na bolha bolsonarista. E isso ficou
Porque o discurso do Bolsonaro é assim, ó. Olha a rua, eu loto, olha só, o povo tá comigo, motociata, não sei o quê. E aí ele vinha com essa pesquisa alternativa e a urna é roubada, os institutos estão com a imprensa está me atacando, a imprensa apoia o Alexandre de Moraes, ele me ataca. Então, pro bolsonarista, tinha assim, o discurso dele encontrava lastro nessa realidade. Eu recebi pesquisas, tipo, da Brasmarket de amigos meus que não são gado. Tipo, não, pera, Renan, mas olha só, tem uma pesquisa aqui, essa aqui me parece confiável. Não é. Agora, assim, se tem pesquisa que faz pro Bolsonaro isso, por que não outras não fazem pra outros? De forma mais sofisticada. Mas a Brasmarket contratada pelo Bolsonaro sem fazer nenhuma pesquisa séria, tipo, errou igual, tipo, o Datafolha errou. Exato. É verdade. Não, e o Senado de São Paulo falaram que o Marcos Fernandes ia ter 49%. Vergonha isso. Foi o Marcos Pontes que teve mais. Nossa. Não, e os erros com o Tarcísio? O Tarcísio explodiu de voto. Foi patético. Assim, Instituto de Pesquisa e Imprensa, eu até botei isso no Twitter, eu tô sendo já atacado lá. Tem umas jornalistas me atacando porque eu falei que a imprensa e o Instituto de Pesquisa precisam ser interditados. É que eles são burros. Eu falei interditado no sentido de louco. Que você manda interditar o louco. Não chegar um cabo e um soldado na frente do IPEC. Ficou propositalmente dúbio pra eles caírem no bait? Lógico. Mas, gente, mas assim, a imprensa e os institutos de pesquisa... Terrível. Esquece. O que esses caras fizeram de campanha pro Lula nos últimos dias é bizonho. E uma coisa, o Lula realmente, se você fizer a pesquisa honestamente, ele tava lá faltando um pouquinho pra ganhar no primeiro turno. Como faltou 1,8%. Então acho que o recado pra eles era claro, dá pra liquidar a fatura no primeiro turno. Vamos forçar a mão, a gente tem uma chance real de ganhar no primeiro turno. E os caras ligaram a máquina, foda-se, Folha de São Paulo, vamos entrar nisso, artistas, eles botaram todo mundo, porque o call to action era claro. Dá pra ganhar no primeiro turno, então vamos ganhar no primeiro turno. Porque dava. E desqualifica o Ciro. Pau no Ciro. E por isso que o foco foi no Ciro. Quando a gente entende assim, eles tinham como base essa premissa, que dava pra ganhar. E a campanha deles, na reta final, foi inteira destinada a ferrar o Ciro, pra tirar os votos. Então, sabe? Eles tiveram elementos pra tecer uma estratégia. O Lula realmente estava muito forte. Agora, já para pra pensar o seguinte. O Bolsonaro teve 47% em 2018. Ele teve 43% agora. Ele só não ganhou em 2018 no primeiro turno, porque a gente teve no primeiro turno ainda Alckmin, Ciro, Amoedo, Cabo Daciolo, Marina Silva, Meirelles. Teve um monte de candidato, fora o Haddad. E o Bolsonaro cravou, foi 47%. Agora, ele teve 43%. Foi 43%, sabe? É o Arthur que tá gritando ali. Acabei de ver, tem alguém gritando na história. 43%, ou seja, ele teve um governo que foi muito ruim. O governo do Bolsonaro... 4 pontos. Ele só perdeu 4 pontos. Depois de uma pandemia que ele fez aquilo que ele fez. O governo foi uma bosta. E o cara perdeu 4 pontos percentuais. É nada isso. É que virou plebiscito, né? Quem é pior. Esse é o ponto. Sim. Né? Foi o Lula ou foi o Bolsonaro?